Olá, bem-vindos a essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. Ele coloca frente a frente duas forças, né? Que moldam muito a nossa experiência. Uhum, De um lado, o contentamento, aquela sensação de ter o suficiente, sabe? E do outro, aquele desejo que parece não ter fim por mais. Que aqui aparece como avareza e consumismo. exato. Duas forças bem presentes. E o material que a gente tem em mãos hoje, ele aborda isso de uma ótica bem específica. Usa reflexões, muitas citações bíblicas para construir os argumentos. Sim, a base é essa. Então, a nossa missão aqui é desempacotar essas ideias, entender como a fonte define esses conceitos, né? E quais caminhos ela sugere para cultivar o tal do contentamento. Vamos explorar o que está dito ali, tentando entender a lógica interna dessa perspectiva. Perfeito. E a análise parte de uma ideia central logo de cara, citando uma passagem lá de 1 Timóteo que diz, olha só, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Essa combinação, sabe? Piedade com contentamento, isso sendo um grande ganho, é o que costura toda a argumentação que a gente vai ver. Piedade com contentamento, essa palavra piedade. Como será que ela é entendida aqui nesse contexto específico? É só sobre ser religioso, assim, no sentido formal? Boa pergunta. Pelo que a análise sugere, piedade aqui parece ir além da simples devoção, sabe? Indica mais um modo de vida íntegro, alinhado a princípios espirituais, uma postura de retidão. Ah, entendi. E que, quando combinada com o contentamento, essa satisfação com o que se tem, aí sim resulta nesse grande ganho, que não é material, né? É existencial. Faz sentido. E o texto já lança a pergunta. Tá, mas como alcançar esse estado? A primeira pista que ele dá olha para algo bem fundamental na gente, não é? A nossa natureza humana. Exatamente. O material argumenta que nós, seres humanos, parecemos ter uma sede que não acaba, por dinheiro, por posses. Uma sede insaciável, né? E isso traz até uma fala atribuída a Jesus, lá em Lucas: tenham cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É um alerta bem direto sobre onde não procurar o sentido da vida, né? Pelo menos segundo essa visão. Pois é. E essa busca incessante por acumular, ela é caracterizada no texto como um ímpeto mundano. Ímpeto mundano. A fonte alerta sobre o perigo de colocar todo o foco nas conquistas aqui da Terra. Chega a dizer que nosso céu não é aqui. Forte isso. E para dar mais força a essa ideia, o texto recorre a uma fábula adaptada, que é bem ilustrativa, sabe? Ah, sim, eu vi. A história do príncipe que vai parar no céu. É isso mesmo. Avisam para ele que só pode ficar um dia lá, mas que esse dia equivale a um mês na Terra. Já começa complicado. E piora. Cada dia extra que ele ficasse, o tempo na Terra passaria exponencialmente mais rápido. Tipo, um dia vira um mês, 2 dias viram anos, 3 dias viram décadas. Nossa! Só que as maravilhas celestiais, as delícias, como o texto chama, eram tão incríveis que ele foi adiando a volta. Mesmo sabendo do risco, né? A tentação foi maior. É uma imagem forte essa. Imagino. E qual a consequência na história? Devastadora. Ao finalmente voltar, ele descobre que se passaram 100 anos. 100 anos? Caramba! Perdeu o casamento que estava marcado, perdeu os amigos, a família, o próprio reino, perdeu a vida terrena dele. Tudo. Que pesado. E a analogia que o texto faz é direta. Essa fixação em prazeres, sejam os celestiais da fábula ou trazendo para nossa discussão o dinheiro e os bens materiais, pode fazer a gente perder completamente a noção do tempo, do propósito. Do que realmente importa, né? Exato. Do que realmente importa na vida terrena. A conclusão da fonte é que muita gente acaba transformando o dinheiro no seu céu particular. E nessa busca, perde o que eles chamam de verdadeira finalidade da existência. Fica ali, girando em torno dos meios como se fossem os fins. Faz muito sentido pensar nisso. Se essa busca desenfreada não leva ao contentamento, qual seria o caminho, então, segundo essa perspectiva do texto? O primeiro pilar que o material apresenta é a comunhão com Deus.
como isso se traduziria em algo prático na vida da pessoa? Olha, de acordo com a fonte, essa comunhão é entendida como uma experiência espiritual profunda, sabe? Uma conexão que geraria algo chamado temperança. Temperança. O texto até menciona uma passagem de Gálatas que lista a temperança como um fruto do espírito. Na prática, essa temperança ajudaria a pessoa a manter o foco no que a fonte chama de coisas espirituais. E aí conseguiria dosar melhor o desejo por bens materiais. Dosar. Isso. Tem uma analogia interessante no texto sobre isso. A diferença entre remédio e veneno está na dose. A temperança seria essa capacidade de encontrar a dose certa na relação com o dinheiro e os bens. Não é negar o material, entende, mas colocar ele no seu devido lugar. Entendi. E como fica o contentamento nisso tudo? Como ele é definido exatamente? O contentamento, nessa visão apresentada, é descrito como a condição na qual nenhum auxílio adicional é necessário. É tipo assim, ter o suficiente para viver e estar mentalmente satisfeito com isso. Ok, ter o suficiente. Mas olha que interessante, não é apresentado como algo passivo ou estagnado, sabe? A fonte argumenta que esse contentamento permite o progresso, o desenvolvimento, desde que esteja alinhado aos princípios da palavra de Deus, né? E que o objetivo final seja a glória divina, não o acúmulo pelo acúmulo. Essa tensão entre estar satisfeito e ainda assim poder progredir é um ponto delicado, né? Como o texto sugere que a gente navegue essa linha tênue na prática? Ele dá alguma pista? Olha, a chave parece estar na motivação e no propósito. O progresso seria aceitável e até desejável, se a motivação não for a ganância ou a vaidade, entende? Certo. E se o propósito for maior que o benefício próprio, como servir a Deus ou ao próximo na linguagem deles. É um equilíbrio que, segundo o texto, depende muito dessa conexão espiritual que a gente mencionou, a tal comunhão com Deus, que traria a sabedoria e a temperança para a pessoa conseguir discernir isso. E é justamente aí que o texto faz um contraste bem forte com o que ele chama de visão de mundo, né? Como se o mundo remasse na direção completamente oposta. Exatamente. A perspectiva da fonte é que a cultura predominante, o mundo, promove um estado de descontentamento constante. Isso seria alimentado pela ambição desenfreada, pela vaidade, tanto na hora de ganhar dinheiro quanto na hora de gastar. O texto descreve essa relação ansiosa com o dinheiro como algo que coisifica a pessoa. Olha que inversão interessante. Em vez de o ser humano dominar um instrumento, o dinheiro, ele passa a ser dominado por ele. Ser dominado pelo dinheiro. E o argumento teológico por trás é que isso desfigura a imagem de Deus no homem. Porque nessa visão, o ser humano foi criado para ter domínio sobre a criação, não para ser escravo dela, especialmente de algum material como o dinheiro. Entendi. A comunhão com Deus, então, é apresentada como a graça, a força necessária para quebrar essa dinâmica, permitindo que a pessoa ame a Deus acima de tudo e ao próximo, e aí sim coloque o dinheiro a serviço desses amores, e não o contrário. Essa ideia de ser dominado pelo dinheiro que você mencionou nos leva direto para o segundo grande obstáculo que o texto aponta para alcançar o contentamento: a própria avareza. E aqui o tom fica bem sério, né? Fica assim, bem sério. A avareza é definida como o amor ao dinheiro. E é chamada de pecado e idolatria, sem minhas palavras. Idolatria. Forte. Sim, a fonte cita diretamente aquela afirmação de Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Coloca como uma escolha excludente de lealdade mesmo, ou um ou outro. E o texto vai fundo na análise dessa avareza, né? Tenta até entender a origem dela, como ela funciona. Sim, ele explora a natureza desse amor ao dinheiro. Descreve como uma relação quase subserviente,
Um prazer que vem não só do uso, mas da própria posse do dinheiro. Tem até uma observação linguística interessante que eles fazem. Qual? O texto ressalta que a palavra grega usada lá na passagem de Timóteo sobre o amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males é filargeria. Filargeria. Isso, e faz questão de diferenciar de filia, que seria o amor fraterno, ou ágape, o amor divino, abnegado. A filargeria seria esse apego doentio mesmo, essa paixão pelo dinheiro em si. Não é só gostar de ter, é amar o dinheiro. Entendi a distinção. E eles citam Eclesiastes também, né? Algo sobre nunca se fartar? Exato. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. Descreve a avareza como uma paixão insaciável. E usa uma metáfora bem forte, um verme que vai destruindo o hospedeiro por dentro. Nossa, essa imagem do verme é impactante. E a ideia de que o dinheiro vira um ídolo que faz a pessoa se sentir poderosa. É quase como um diagnóstico psicológico dentro dessa perspectiva espiritual. Exatamente. A visão apresentada é que o dinheiro representa, sim, um tipo de poder. Mas, fundamentalmente, esse poder pertenceria a Deus. E seria apenas confiado a nós como administradores, sabe? Para usá-lo em benefício do próximo, de acordo com os propósitos divinos. Como um empréstimo, então. Isso, como um empréstimo ou uma mordomia. E nessa lógica, haverá uma prestação de contas. A pessoa que ama a Deus e ao próximo, argumenta o texto, usaria esse poder para esses fins, sem desenvolver a tal da filargueria, essa paixão pelo dinheiro em si. E o resultado disso, segundo a fonte, seria uma família fiel, em paz, onde os recursos servem a Deus, aos seus membros e também aos necessitados. Ok, a natureza e os perigos da avareza ficam claros dentro dessa visão. Mas na prática, como a fonte sugere que a gente vença essa força? Ela aponta caminhos concretos para isso? Aponta alguns, sim. São, assim, 3 frentes principais que o texto sugere. Vamos ver. Primeiro, a oração por domínio próprio. O texto encoraja um pedido sincero a Deus por libertação dessa paixão. Cita até uma passagem de Colossenses que fala em mortificar, uma palavra forte, né? Fazer morrer a avareza, que lá é equiparada à idolatria. Mortificar. É. E reforça com aquela promessa de Mateus, peçam e lhes será dado. É apresentado como uma questão vital para a própria salvação na ótica da fonte. Lutar contra a avareza seria lutar pela alma. Entendi. Oração é o primeiro ponto. Qual o segundo? Segundo, o interesse pela missão. O exemplo que eles usam é o dos primeiros cristãos, lá no livro de Atos. Ali, segundo a interpretação da fonte, o foco intenso na missão que eles acreditavam ter recebido, a divulgação da mensagem cristã, teria, naturalmente suplantado a avareza. Ah, interessante. O foco muda, né? Exato. O bem comum, o propósito maior, teria unido as pessoas e direcionado o uso dos recursos. A ideia é que um propósito forte tira o foco do egoísmo. Se você está muito focado em algo maior, não sobra tanto espaço para o apego material. Faz sentido. E o terceiro? E terceiro, a prática da liberalidade sistemática. Aqui a coisa fica bem prática. O texto sugere que a doação constante, feita de forma planejada, o que a fonte chama de plano divino de doação sistemática, enfraqueceria o apego ao dinheiro. Como assim sistemática? Não só dar quando der vontade, mas ter um plano, uma regularidade. Isso fortaleceria o hábito da generosidade. É como combater um vício com a prática regular da virtude oposta, sabe? Ah, como um exercício mesmo. Exatamente. A lógica é que a força do hábito de dar quebraria a força do hábito de reter por avareza. Seria um mecanismo, segundo eles, providenciado por Deus para evitar essa ruína financeira e espiritual que a avareza traria. Interessante essa ideia do hábito contra-atacando o vício. Além dessa batalha contra a avareza e da busca pela comunhão, tem um terceiro ponto central que o material aborda para se chegar ao contentamento: superando o consumismo. Como ele define o consumismo? É diferente da avareza. É apresentado como algo relacionado, mas distinto, sim. Enquanto a avareza é o amor ao dinheiro em si, o consumismo é definido aqui como o ato de adquirir coisas supérfluas, não essenciais. Coisas que a gente não precisa de verdade. Exato. É visto como um desperdício de recursos na busca por prazeres momentâneos, sem controle ou critério,
e o critério na fonte é sempre bíblico, claro, cita um provérbio que diz algo como: quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e o azeite nunca ficará rico. Ou seja, a busca incessante por esses prazeres materiais levaria à ruína. Superar isso exigiria domínio próprio e sabedoria para dizer não a gastos desnecessários. E as consequências desse consumismo, segundo o texto, parecem ir além do bolso vazio, né? Sim, são descritas como bem sérias. O texto aponta endividamento, claro, isso é óbvio, mas também ansiedade. Ah, sim, a pressão de consumir. Exato. E até infidelidade a Deus e a sua obra, no sentido de desviar recursos que poderiam ser usados para fins religiosos ou caritativos, dentro daquela visão deles. Entendi. Chega a sugerir que o consumismo pode virar uma compulsão, às vezes precisando até de ajuda profissional, psicológica, e levanta a hipótese de que, no fundo, ele pode ser um sintoma de um vazio interior, sabe? Que a pessoa tenta preencher com coisas. Um vazio. Um vazio que, na perspectiva da fonte, só poderia ser verdadeiramente preenchido pelo tal contentamento que vem do Espírito Santo. Eles retomam aquela ideia do livro de Eclesiastes sobre a insaciabilidade. Quem ama o dinheiro nunca se farta. O consumismo seria a manifestação prática disso, no ato de comprar. Faz sentido essa ligação. E a ironia, aponta o texto, é que o consumismo acaba consumindo a própria pessoa. Consome a paz, a família pelas dívidas, brigas, às vezes a honestidade para manter o padrão. Nossa! E até a fé, colocando em risco a salvação, segundo essa ótica. É bem pesado. É uma crítica bem contundente, realmente. Mas assim como fez com a avareza, o texto também oferece algumas orientações práticas para lidar com o consumismo. Quase um checklist para a hora da compra. Oferece, sim. É quase isso mesmo, um passo a passo, ou melhor, um conjunto de perguntas e reflexões que a pessoa deveria fazer antes de comprar algo, especialmente se não for um item de necessidade básica. São 5 pontos. Vamos ver quais são. Pode ser útil. O primeiro é não se precipitar. A dica é clara, não compre por impulso. Espera um pouco, deixa a ideia esfriar, sabe? Resista àquela sensação de urgência que o marketing muitas vezes cria, a ideia de que é uma oportunidade única que vai acabar. Ah, o famoso compre já. Exatamente. O segundo, questionar a real necessidade e os motivos por trás da compra. Aqui, a sugestão é ser bem honesto consigo mesmo. Será que eu estou comprando por necessidade real ou é por ostentação, vaidade, influência da publicidade? O texto alerta para o risco de caírem em fantasias que só esvaziam a conta e entulham a casa. Se perguntar o porquê, né? Isso, o terceiro. Perguntar, é possível viver sem isso? A orientação aqui é bem radical. Compre apenas se a falta desse item tornar a vida realmente insuportável. Eles usam esse termo forte. E se a aquisição trouxer uma melhora concreta, duradoura, saudável e que esteja alinhada aos seus valores? Insuportável. É um sarrafo alto. Bem alto. Quarto ponto. Verificar se não haveria um uso melhor para esse dinheiro agora. Antes de gastar, a sugestão é olhar o quadro geral. Minhas economias estão em ordem. Minhas obrigações, como dízimos e ofertas, na perspectiva da fonte, estão em dia. Não haveria alguém próximo ou uma causa importante precisando mais desse dinheiro? É um chamado a rever prioridades mesmo. Olhar além da compra imediata. Pagar sem comprometer o orçamento. Uau! É um checklist bem rigoroso mesmo. Se a gente aplicasse isso à risca, certamente mudaria muitos hábitos de consumo por aí. Com certeza. Bom, acho que conseguimos desempacotar bastante coisa dessa análise, né? Recapitulando rapidamente, o material que a gente explorou hoje nos apresentou um grande contraste. De um lado, essa ideia de piedade com contentamento vista como o verdadeiro grande ganho, algo ligado à conexão espiritual, à temperança, a um uso consciente e equilibrado dos bens materiais. Exatamente. E do outro lado, temos a avareza, esse amor ao dinheiro que vira idolatria, e o consumismo, a busca insaciável por coisas supérfluas. Ambos são retratados como forças bem destrutivas, que geram insatisfação crônica, ansiedade. E que afastam do propósito maior, segundo eles. Isso, na perspectiva da fonte, desviam a pessoa de um propósito espiritual maior.
E a conclusão central que permeia toda a análise é que superar essas tendências e alcançar esse contentamento mais profundo não é visto como um esforço puramente humano, sabe? Mas algo que viria pela graça divina, através da oração e dessa busca por comunhão constante com Deus. Essa estrutura toda, que conecta tão diretamente o contentamento a práticas espirituais específicas e faz alertas tão fortes contra os desejos materiais, isso nos deixa com uma provocação final, não é? Algo para a gente pensar. Sim, uma questão que emerge dessa análise e que talvez valha a pena cada um refletir sobre, aplicando ao próprio dia a dia. Considerando os argumentos e as definições que foram apresentadas aqui, né? Quais seriam os sinais práticos, os indicadores no cotidiano, que poderiam sugerir se alguém está caminhando mais na direção daquele contentamento descrito pela fonte? Ou se talvez essa pessoa esteja mais suscetível às forças da avareza e do consumismo, como foram delineadas nesse material. Onde será que a nossa própria relação com o dinheiro e as posses se encaixa nesse espectro que eles desenham? É algo para se pensar. Fica aí a reflexão, então, baseada no que a gente explorou hoje. Obrigada por nos acompanhar nesta análise detalhada. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.